permite-nos ligar o Parque da Bela Vista à zona das Olaias. Com uma pequena intervenção de espaço público é possível ligar as Olaias à Alameda Dom Afonso Henriques, que neste momento, através da grande intervenção que foi feita na Avenida Duque d'Ávila, liga, em termos de mobilidade pedonal, ao alto do Parque de Monsanto e aqui ao Corredor Verde até Monsanto. E, portanto, é possível, através dos modos suaves, dos eixos arborizados, fazer uma conexão dos corredores verdes e uma conexão dos grandes espaços verdes dentro do interior da própria cidade mais densa e mais urbanizada. Uma proteção das grandes áreas de corredores de jardins privados na cidade e também no plano diretor ficaram marcados um conjunto de bacias de retenção dentro dos espaços verdes. Aquela imagem é do Parque da Quinta das Conchas, no Lumiar. Aparentemente é mais um lago, um parque que serve para os patos nadarem, mas verdadeiramente aquele lago tem também uma função de bacia de retenção e, portanto, aliviando, particularmente nos picos de cheia, o sistema de drenagem da cidade. O que é que temos vindo a fazer? O caso de Alcântara, que é o vale principal da cidade, é a principal bacia hidrográfica da cidade e que tem particulares problemas quando há, de facto, picos de inundação na cidade. Fizemos um plano de urbanização que prevê precisamente a criação de um corredor verde de ligação entre Monsanto e a zona ribeirinha. Neste momento está em concretização o corredor verde e já está praticamente concretizado na parte mais a norte, a montante, e com a transformação que se prevê depois nesta parte mais a sul, haverá uma ação de retirar pavimento, de criar zonas verdes permeáveis e futuramente com a transformação do viaduto metálico de Alcântara, que é provisório há mais de 30 anos, e, portanto, com a criação de um novo viaduto, aquilo que se prevê é a criação de um viaduto depois ciclopedonal, criando duas zonas verdes. Uma sobre a zona portuária, a outra sobre o outro lado da linha do caminho de ferro e, portanto, em frente ao hospital que está praticamente já construído da CUF e, portanto, exatamente retirando aquele mar de alcatrão que lá existe e criando, de facto, uma área verde e depois aproveitando a Rua de Cascais para criar um pequeno corredor verde que ligue e que feche todo o sistema que está neste momento já em concretização mais a montante. Ao nível do problema das inundações na cidade, está neste momento em execução o Plano Geral de Drenagem da cidade, que foi também um pouco criticado por ser um plano muito de engenharia hidráulica, com grandes túneis e que pretende rapidamente retirar a água das zonas mais sensíveis, dos principais vales da cidade, no caso do Vale de Alcântara e do Vale de Chelas na zona oriental, mas que estará a ser complementado com um conjunto de soluções de controle na origem. E, portanto, desde logo a montante do Vale do Rio Seco, junto ao campus da Universidade, portanto, com a criação de um espaço verde com uma grande bacia de retenção, a segunda bacia de retenção que está feita em frente ao Colombo, no Parque da Granja. Depois, número 3, é o projeto da nova Feira Popular de Lisboa, que, para além de ser, e fundamentalmente será um novo parque urbano na cidade, e que prevê também uma grande bacia de retenção, e, portanto, mais uma vez, jogando nas zonas a montante, retendo aí a água, e depois toda a regularização que foi feita sobre a Ribeira e no âmbito do projeto do Parque da Ameixoeira e, portanto, que aqui irá aliviar não propriamente o território de Lisboa, mas dos municípios vizinhos, no caso concreto de Odivelas e de Loures.
É um plano bastante ambicioso, com um valor de cerca de 178 milhões de euros e, portanto, será, de facto, um grande investimento na resiliência na cidade de Lisboa. Mas até aqui temos estado a falar numa perspectiva atual, que é, nós temos um conjunto de problemas que se focam no problema da ilha de calor, do combate à ilha de calor, e a presença do verde é muito importante na amenização dessa ilha de calor, o insight de soluções, e temos estado a falar da água que cai do céu e que terá que drenar para o seu meio. O que é que as alterações climáticas nos trarão de novo como desafio? É a sobreelevação de maré. Nós, atualmente, não sofremos o efeito da sobreelevação de maré, não temos a inundação da água que vem em determinados períodos do Rio Tejo, por via da sobreelevação do nível médio das águas do mar, mas temos já um estudo que projeta os efeitos de vulnerabilidade que esse fenómeno poderá vir a acarretar em Lisboa em 2050 e, obviamente, em 2100, bastante mais acutilante. Temos vindo a fazer uma estratégia de adaptação na frente ribeirinha, numa estratégia progressiva, como é natural, não ainda numa estratégia extraordinariamente pesada, com meios mais pesados que outras cidades como Londres, que têm, obviamente, uma orografia mais desfavorável que Lisboa e onde o problema é imensamente, e o desafio é imensamente maior do que o de Lisboa nesta matéria. Nós estamos a avançar com uma estratégia progressiva. E qual é essa estratégia progressiva? Nas zonas onde está a operar uma reconversão urbana, aqui em concreto é a zona do Aterro da Boa Vista, onde não é possível subir a cota do pavimento das ruas, nós criamos regulamentação que obriga a subir a cota do piso térreo e, portanto, evitando que nestas situações, e estamos a falar de inundações de 8 horas por ano, estas situações não venham a provocar problemas dentro das novas construções na cidade. Mas nas áreas onde a possibilidade de reconversão, e aqui no caso é Alcântara, é possível fazer todo um espaço público de novo, então a estratégia aqui foi subir exatamente o terreno. E, portanto, não só sobrelevar as próprias construções, fazer uma sobrelevação do próprio terreno da área que está a sofrer renovação urbana. Isto, aliás, não é novo. Já nos anos 90, na área da Expo, e se calhar poucos têm consciência disso, e não é por acaso que nos cenários de alterações climáticas, na frente ribeirinha, a Expo aparece como uma das zonas menos vulneráveis. Porquê? Porque, precisamente, a intervenção que foi feita de renovação urbana, de reconversão daquela área, teve já medidas de subida de todo o pavimento daquela área. Nós podemos ver onde é que estava a cota do terreno anteriormente, não é? Junto à frente rio, e onde está hoje em dia a cota do terreno na zona da Expo, em que houve esse alteamento. Na Fundação Champalimau, a mesma coisa. Portanto, a Fundação, o terreno subiu exatamente já numa perspectiva de adaptação progressiva. É evidente que nós fazemos cenários até 2050, 2100, teremos que os monitorizar, teremos que os rever, provavelmente daqui a 10 anos, com novos dados, e provavelmente no futuro teremos que ter outras medidas mais pesadas. O cenário, se for para 2200, para 2300, obviamente que será sempre muito especulativo, e mesmo muito especulativo será cada vez mais severo. E muito obrigado a todos. Muito obrigado. E vamos agora fazer uma pequena sessão de perguntas e respostas com nossos dois primeiros oradores. Então, a palavra está livre. Quem quer fazer uma pergunta? Sim?
Pronto, quero agradecer as intervenções. Em relação à primeira intervenção sobre Lille, há uma questão. Às tantas ouvi bastante falar sobre as hortas urbanas. E o que eu pergunto é como é que é possível, com a água e o preço da água, fazer hortas urbanas. Em relação, não sei se às duas intervenções, quer dizer, comparando um pouco a portuguesa e a de Lille, devo dizer que julgo que o que está por trás, ou seja, a ideia de sustentabilidade, relativamente à primeira intervenção, é uma ideia em que o social e as pessoas aparecem. A ideia de sustentabilidade da intervenção feita pelo representante da Câmara de Lisboa, do organismo, eu vejo grandes planos, mas eu não sei onde é que as pessoas estão. Portanto, gostei muito de algumas experiências de Lille, porque de facto as pessoas participavam e elas próprias iam mudando as coisas. Tenho muito medo da intervenção da Câmara de Lisboa, que eu não discuto do ponto de vista técnico, eu sou socióloga, mas que me parece que não há nenhuma preocupação com, quando se faz todos estes planos que aqui estão, a cidade melhora, do ponto de vista físico. Não tenho nenhuma dúvida. A questão é quem é que vai para lá viver. E acho que se percebe, não é a questão que eu estou a levantar. Obrigado. Eu acho que já podem, se quiser responder já esta pergunta, e quem quiser já se inscrever na fila para uma outra pergunta. Depois passo o microfone. Oui, moi je peux déjà donner une réponse là, à ce témoignage. Effectivement, par rapport à la problématique de l'introduction d'espaces de nature appropriés par les habitants en ville, comme les potagers urbains, on a une petite différence entre Lille et Lisbonne, c'est qu'à Lille, je dirais, on n'a pas la même problématique de rareté on a une problématique de rareté de l'eau, mais qui n'est pas aussi forte, je pense, que par rapport à Lisbonne. Et on a des dispositifs aussi que nous mettons en place au fur et à mesure dans nos quartiers, d'essayer de récupérer, de séparer, de bien récupérer les eaux de pluie pour pouvoir les réutiliser à travers des cuves, etc., qui sont des méthodes traditionnelles et qu'on réimplante en ville pour pouvoir nourrir et alimenter ces potagers. Nous avons mis en place, je vous ai montré tout à l'heure la maison de l'habitat durable. On réfléchit à améliorer la performance thermique des logements, mais à travers ce dispositif, on accompagne aussi les ménages, les constructeurs, etc., à travers des primes que nous avons mis en place à récupérer l'eau de pluie pour pouvoir l'utiliser à d'autres usages. Alors la question de la participation de la population à ces projets pour des villes plus résilientes, etc., c'est aussi complexe, je pense, chez nous à Lille que chez vous à Lisbonne. Je pense qu'après, il y a d'une part des orientations qui sont proposées et définies par la municipalité, par les élus. Et aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une obligation, je dirais, de répondre aux expressions, d'aller plus loin, d'aller plus vite par rapport au changement climatique. Et c'est cela qu'on essaye de faire chacun à nos échelles et que ça se traduise par des projets concrets, mais des projets qui ne sont pas sur le thème oui, c'est pas bien, etc. Vous n'avancez pas assez par rapport à cette question, ce risque de réchauffement, mais plutôt des projets dans lesquels on est à dire effectivement, il y a des choses positives que l'on peut faire et des choses qui ont un sens et une signification pour la population et par rapport a des enjeux d'inclusion sociale. Bom, relativamente às perguntas que nos colocou, primeira questão que não foi para Lisboa, mas também acho que posso responder, tem, apesar de eu não ter trazido, obviamente, por uma questão de tempo, imagens dos corredores verdes e, concretamente, da aposta também que tem havido em Lisboa, nos parques hortícolas, a questão da água. A questão da água, neste momento, o grande desafio é a reutilização da água tratada. Tem havido no caso de Lisboa, um grande investimento na criação de uma rede que ligue aquilo que hoje se chamam as fábricas de água, que no fundo é
as estações de tratamento de águas residuais e a reutilização dessa água, designadamente, já está a ser usada para lavagem, para rega e, portanto, como apoio exatamente este desafio da criação de mais espaços verdes e particularmente numa cidade onde nós temos um período de chuva muito concentrado no ano e depois temos grandes períodos em que não chove, em que há seca e, portanto, só é sustentável um plano verde com rega e essa rega só é sustentável se utilizarmos a reutilização da água tratada. Relativamente à presença do social na minha intervenção, sabe, a minha intervenção é feita assim. Eu tenho uma apresentação que dava para 1 hora, outra para 1h30, e portanto é tirar slides, para caber em 20 minutos. De qualquer maneira, eu creio que ela esteve presente quando referi a questão da ilha de calor urbano. Se falarmos sobre a questão dos corredores verdes na cidade e a questão da mobilidade suave e de todo o projeto de requalificação do espaço público que ocorreu em Lisboa, bem como toda a acessibilidade agora aqui na zona histórica, a zona do Castelo, etc., ela é feita em nome também de um projeto de coesão social. Aliás, quando discutimos muito entre o urbanismo e os espaços verdes e outras áreas da cidade, por exemplo, o corredor periférico, o grande desafio é olhar para aquele espaço verde enquanto numa zona da cidade em que os tecidos urbanos são profundamente fragmentados, olhar para o espaço verde como uma coluna vertebral e, portanto, como um elemento de vertebração do espaço urbano. E mais do que um elemento vertebrador do espaço urbano, foi pensar o espaço verde e, portanto, o corredor verde, enquanto elemento também de coesão social. Num corredor verde que passa sobre um bairro social, Camarário, que é o bairro Patos Cruz, de um lado. Do lado oposto tem um bairro de habitação de classe média, ao lado tem um parque tecnológico e, portanto, por outro lado tem uma zona de quintas que é o Paço de Lumiar e depois tem uma urbanização, enfim, de classe média alta, que é aquela zona ali do Golfo. E, portanto, estamos a falar de tecidos urbanos que estão muito vizinhos uns dos outros, mas que não ligam socialmente. E pensamos que precisamente aquele corredor verde, o corredor periférico, poderia ser mais do que para quem faz planeamento urbano gastar tinta verde quando imprime um desenho, não é? Ser, de facto, um elemento de encontro e poder ser um elemento de coesão social entre estas várias realidades que coexistem no mesmo espaço, mas que não têm, neste momento, relacionamento social entre si. E, portanto, esse também é outro dos desafios. E, portanto, quando eu digo que nós podemos, através da requalificação de espaço público, numa cidade, por exemplo, bastante envelhecida, em que os idosos demonstram medo de sair à rua com medo de quedas e em que uma das grandes apostas foi criar pavimentos confortáveis nesta cidade envelhecida, é, no fundo, trazer as pessoas para a rua e colocar a rua como local de ligação e de ponto de encontro. E, portanto, há aqui uma preocupação por trás desta estratégia, que é focada, obviamente, nas pessoas que utilizam a cidade e, particularmente, nos lisboetas que aqui vivem ou que aqui trabalham. Boa tarde. Tinha várias perguntas, mas a primeira era saber se tem indicadores de quanto as pessoas idosas vivem nessas ondas de calor que agora são cruciais para o seu plano, porque não me parece que hajam muitos, cada vez com a dificuldade de encontrar casas e a dispersão que está a acontecer em Lisboa. Não sei, por exemplo, se me poderia responder se, ao contrário da dispersão, se aumentar a população de Lisboa,
não era em si uma cidade mais sustentável do que está agora, visto que a diferença da população residente e a população que entra é talvez uma das maiores da Europa. O rácio é enorme. Portanto, e outra também, que estudos é que indicam que a vegetação que metem é sustentável em si? Porque não me parece que seja muito. São vegetações luxuriantes, não sei se tem algum estudo sobre isso, porque a vegetação em si pode não ser sustentável. Por acaso tinha referido a questão da água, mas uma vegetação que precisa de imensa água pode não ser em si uma vegetação e uma boa implementação para uma cidade sustentável. E também o que é que acha do que é a sua ideia de sustentabilidade, o que é para si a sustentabilidade, uma cidade sustentável? Eu acho que a última parte da pergunta é muito ampla, mas tudo bem. Por favor. Oui, une partie de la question s'adressait à Lisbonne. Moi, je vais essayer de... Je pense que c'est très compliqué de répondre à votre question. Qu'est-ce qu'une ville durable? Mais peut-être on pourrait tenter une définition de ce type en disant c'est une ville qui à la fois porte un projet qui est socialement juste et qui répond aux besoins humains fondamentaux. Et c'est un projet qui écologiquement a du sens et se pose la question de la durabilité des choix et des actions qui sont menées en se posant la question de la situation actuelle, mais en se posant bien évidemment la question de ce que l'on va laisser aux générations futures. Alors une fois que j'ai dit cela, on dirait que voilà, effectivement, ce sont des choses que tout le monde évoque, mais en fait, c'est peut-être avec ce prisme-là qu'on essaye de mettre en place, de mettre en œuvre l'ensemble des actions et des défis auxquels nous avons à faire face. On n'a pas parlé de mobilité, par exemple, mais bon, l'un des sujets qui a été évoqué, me semble-t-il, dans une précédente conférence ici, était la question de l'organisation de la mobilité dans la ville et de la nécessaire transition dans les modes de déplacement. Et là, on peut agir à différentes échelles. Dans une ville comme celle de Lille, voilà, un premier élément d'échelle, c'est celui de l'occupation de l'espace public, offrir plus de place aux piétons, offrir des trajets plus confortables pour les transports collectifs, créer des pistes cyclables, sont des choses très concrètes qui se mettent au service d'une mobilité plus durable et de déplacements qui seront plus actifs, plus doux et généreront moins de pollution, de bruit, etc. Il y a une autre question, c'est la question de l'habitat durable. Quand on construit des logements neufs, des logements écologiquement performants, tendant vers le passif, aujourd'hui on a les moyens sur le neuf de construire de l'habitat quasi passif. Après, il ne faut pas que le passif soit quelque chose qui empêche d'ouvrir une fenêtre ou qui n'apporte pas le confort nécessaire. Donc là, il y a peut-être une toute petite marge, mais on peut le faire. Et puis, mais c'est aussi construire du logement abordable, c'est-à-dire faire en sorte, je sais que c'est un grand problème à Lisbonne, et nous l'avons aussi à Lille, en matière d'habitat, c'est comment on trouve, et on échange d'ailleurs nos expériences sur la façon de construire un habitat abordable en cœur de ville, pour éviter aussi d'avoir des déplacements vers la périphérie, là où le logement est moins cher. Donc ça, c'est un vrai défi. Et puis après, derrière la définition de la ville durable, c'est comment organiser la ville autour des trois pieds sur lesquels elle repose. Et si on n'a pas agi sur l'un des pieds, c'est bancal. Et le troisième pied, c'est cette question de la nature en ville, dans laquelle j'intègre la question de la biodiversité. On peut intégrer la question de l'eau, la question
de la place aussi de l'eau dans la ville et puis de la biodiversité et de la végétation, je pense que c'est aussi une réflexion sur une végétation adaptée à sa situation. On ne va pas planter à Lille les mêmes arbres que les arbres qu'on plante à Lisbonne. On n'a pas le même climat. On va essayer de réfléchir à la mise en place d'essences qui ont, je dirais, qui vont contribuer et participer au rafraîchissement de l'air, qui vont au rafraîchissement de la ville, mais qui s'inscrivent aussi dans la bonne climatologie, sans aller et à régénérer, y compris le cycle de l'eau, sans aller puiser quelque chose d'artificiel parce que voilà, on voudrait que ce soit vert. Donc surtout pas faire du greenwashing, mais vraiment aller chercher de façon assez simple, je dirais, voilà, travailler avec des équipes de botanistes, travailler avec des équipes spécialisées sur la biologie, adaptées à chaque situation urbaine. Les situations urbaines sont forcément différentes entre voilà, une ville plutôt vers le nord de l'Europe, telle que la nôtre, et puis une ville voilà, rayonnante au sud de l'Europe, comme celle de Lisbonne. Queria começar por dizer, relativamente à questão da vegetação que colocou, tem havido já experiências em Lisboa da criação em espaço público de vegetação que requer menos rega, mais adaptada às nossas condições climáticas. Eu acho que um exemplo claro é a vegetação que foi utilizada aqui na 24 de Julho, aqui bem perto, e precisamente exatamente nessa preocupação. O próprio Plano Diretor Municipal refere no seu regulamento que a vegetação escolhida deve ser uma vegetação adaptada ao clima, exatamente para porque uma vegetação desadaptada pode ela própria, evidentemente, criar aqui um problema de sustentabilidade dos espaços verdes. Mas quando eu, na apresentação geral sobre a cidade, disse que havia uma grande preocupação na presença do verde na cidade, quer nos grandes parques, quer no interior das áreas mais urbanizadas, foi precisamente numa dupla perspectiva de combate à ilha de calor, nas áreas mais urbanizadas, e, portanto, a presença de verde nos logradouros privados, ou seja, nos jardins privados, é completamente diferente de um jardim completamente pavimentado. Portanto, um logrador completamente pavimentado vai ter um determinado comportamento térmico do que um jardim que esteja com vegetação, e, portanto, a evapotranspiração das plantas vai contrariar exatamente o efeito de ilha de calor e vai ser um amenizador sob o ponto de vista. Por outro lado, também vai ter aqui um efeito de captura de CO2, mesmo que reduzida, localmente também vai ter essa preocupação, e daí que haja uma regulação forte na capacidade de impermeabilizar os logradouros na cidade de Lisboa, pensando nessa perspectiva da amenização climática, mas também pensando no outro desafio, no tal das inundações. Se eu tiver logradouros completamente impermeabilizados, o que é que vai acontecer numa situação de chuvadas rápidas em Lisboa? Aquela água não vai ficar, obviamente, acumulada no logradouro, vai para um sumidor e vai entrar diretamente na rede de drenagem da cidade e, no fundo, vai sobrecarregar a rede de drenagem da cidade. Se o logradouro for um logradouro verde plantado, obviamente terá uma capacidade de infiltração da água no solo e a água não vai toda diretamente e rapidamente para o sistema de drenagem da cidade. E, portanto, há aqui vários efeitos sobre o ponto de vista climático e de resiliência da cidade completamente diferente. E daí a importância do verde, quer nos logradouros, quer no espaço público. A ideia de retirar pavimento impermeável no espaço público e aumentar a porosidade no espaço público é exatamente nessa dupla perspectiva que nós também nos situamos.
não queria repetir relativamente àquilo que deve ser a perspectiva de uma cidade sustentável. Obviamente que a cidade de Lisboa tem aqui cerca de 500 mil de pessoas que aqui dormem e tem cerca de 1 milhão durante o dia, não é? Ou mais de 1 milhão durante o dia. E, portanto, há aqui pessoas que vêm dos municípios vizinhos da área metropolitana. Quando eu mostrei que o modelo de desenvolvimento que temos vindo a seguir na área metropolitana não é sustentável, é porque este modelo